Olá, estamos mais um estudo do nosso livro Netzach Israel, nem sempre postado no, no canal, com o nosso Davi, com o nosso amigo Davi, estamos no capítulo 7. Vamos falar hoje da destruição da cidade de Beitar, no tratado de Gitin, 57a, e depois a gente vai ver o que o Maharal tem a dizer sobre isso. Tem a ver com Tisha B'Av, né? Destruição, templo, uma das sugiot das partes da Gemara que a gente estuda. Em Tisha B'Av. Vamos lá, 57a. Vamos ler primeiro a Gemara explicar e depois a gente vai ver o que o Maharal tem a dizer. Deixa eu só ver até onde ele chega. Tá. Vamos lá, Beitar, 57a. E ele vai falar de errar. Vedisfrat Harav Beitar. Aqui. Vamos lá. Ashaka derispak harev beitar. Ou seja, a roda de uma carroça destruiu a cidade de Beitar. Dehainu ninguém que hava mitial de yenoka shalti arza. Tinha um costume na cidade de Beitar, dos judeus, que quando nascia uma criança, eles plantavam um cedro, né, uma árvore cedro, ereze. E Enukta, agora, quando nascia uma menina, ou seja, quando era menino era um cedro. Quando nascia uma menina, Shalti Tornita. Eles plantavam Tornit. É outro tipo de árvore que eu não sei o que é, Tornita aqui exatamente. Deixa eu ver se tem aqui algum comentário para saber qual é a árvore. Não. Tá bom, uma árvore. Não importa. Vechi avo minasbi kaitzvi leu veavo do ganan. Olha que bonito. Quando os dois noivavam, né? Casavam. Quando o menino que nasceu casava com uma menina, o menino tinha uma árvore que foi plantada quando ele nasceu e a menina também. Aí eles cortavam essas árvores e faziam para eles a roupa, o palio nupcial, em português roupa, né? Fazia a roupa dessas árvores. Então, era o costume da cidade. Yom Ahad Havakei Halufa Beratei. Teve um dia que passou perto da cidade, né, pela cidade, a filha do César, do Keisar, do César de Roma. E Tabar Shaka Derispak. E quebrou a carroça. Você estava falando de carroça e quebrou a roda. Quebrou a roda da carroça. No meio da cidade de Beitar. Ketsuar Zavealo. Eles falaram, calma aí. Tem aqui uma árvore, um cedro. Cortaram o cedro, fizeram uma carroça, uma roda e continuaram a viagem. Não, eles sabiam que esse cedro tinha história e tinha propósito. Era um costume dos judeus de cortar, que era de algum menino que nasceu, quando casasse, né, ia fazer a rupá. Lá. Atunapu alayu min manchantu. Vieram as pessoas da cidade de Beitar e começaram a ir para cima dela. Tipo assim, como assim? Você não tem respeito, né? Nosso costume de gerações e tal. E você foi lá e diz tudo. Atu amrulá lequissar. Vieram pessoas e falaram para o César, Mardubar e Eudai. Os judeus se rebelaram contra você. Atalaio. Então, o César começou uma guerra então contra Judá, né? Contra os judeus. E sobre isso tem um versículo em Eichá 2:3, em Lamentações, Gadá Bachariav Kol Keren Israel. Lamentações 2:3, vamos ver aqui como está na Bíblia hebraica, mas claramente nunca pega o sentido literal, né? Mas calma, Lamentações. Estava querendo esse Tisha B'Av estudar Yov. Lamentações 2:3. Em sua indignação, anulou toda a força que Israel possuía, retirou da frente do inimigo sua mão direita e com fogo ardente atravessou Jacob, destruindo tudo ao seu redor. É isso mesmo? Não faz nenhum sentido, né? Cadê? Me perdi? Eichá 2:3. Gadá Bechariaf Kol Keren Israel. Tá bom. Vamos traduzir agora ao pé da letra.
Gadá é você podar, né? Cortar. Bechariaf com sua ira. Qualquer em Israel, todos os chifres de Israel. Então será cortado em sua ira, será podado, né, em sua ira, todos os chifres de Israel. Uma coisa assim. Amar, Rabizeira, Amar Abiabal, Amar Abi Yohanan. Falou então em nome de Abi Yohanan. Ele Shmonim Elef Karnei Milchama. O que é esse versículo? Está falando dos 80.000 Karnei Milchama. O que é Karnei Milchama? Tropas de guerra. Que foram, o que quer dizer isso? Não, desculpa. Karnei Milchama são os chifres que eram tocados, tipo, na guerra, né? Tipo, para anunciar que está tendo guerra. Então, que quando tiveram guerra, tocaram 80.000, não era chofar, mas como se chama? Hã? Cornetas. Corneta. Não é corneta, que é meio de... De chifre? Como se fosse De madeira, talvez, não sei. De chifre, não sei. Exatamente. Então, estão falando que isso é da guerra. Porque quando foram cercar a cidade de Beitar, eles entraram então em Beitar 80.000 pessoas que só tocavam esse instrumento. Quando entraram em Beitar, eles mataram homens, mulheres e crianças. Até que era tanto sangue, e era cercada na cidade, foi enchendo de sangue até que o sangue escorreu até chegar no grande mar, ou seja, no mar Mediterrâneo. Então está dizendo que foi uma chacina tão grande que lá de Beitar o sangue escorreu até chegar na praia, tipo em Israel. Ou seja, quilômetros. Quilômetros não, talvez dezenas de quilômetros, né? No caso, que vai dizer aqui. Eu acho que tem, se eu não estou me enganando, existem estudos, né, de históricos, de historiadores, sim, que falam sobre a guerra de Beitar. E tem uma discussão entre quantos morreram, mas o que eu acho que a opinião menor, assim que dizem, que foram 500.000, 800.000, acho que é a opinião mais conservadora de quantos morreram em Beitar, de acordo com os historiadores. Mas posso estar enganado, mas eu lembro disso, tem que rever. Até quem diga que foram milhões de judeus que morreram mesmo. Era a última resistência judaica, uma cidade totalmente fortificada, todos os judeus estavam lá dentro. No ano de 135, né, da Era Comum. 65 anos depois da destruição do templo. Então foi realmente tipo um holocausto, assim. Mas era uma guerra, vamos dizer a diferença. Chama tomar Kerova Haitá. Você pode dizer que Beitar, vai falar Guimarães, era perto do mar? Rechoká Haitá Mil. Vai dizer não, era 1.000. Eram tipo 3 quilômetros do mar. Acho que 1.000 é 3 quilômetros, se eu não me engano. Então, de acordo com a Guimarães. Tânia, falaram nossos sábios. Rabi Eliezer Agadol Omer. Shnei Nachalim Mesh Bekivat Yadam. Dois rios tem no vale Yadaim, ou seja, naquela região tem um vale que tem dois rios. Um, Errado Moshir Eler, um vai para um lado e o outro vai para o outro. Ou seja, o rio se divide em dois afluentes, né? Veshiaru Chachamim Shnei Halakim Maim Vechadam. E os sábios falaram daquela época que tinham tanto sangue que esses rios ficaram 2/3 de água e 1/3 de sangue. Então, a quantidade de água que tem nesse vale desse rio, 1/3 era sangue. Né? Então, só chegou no rio e desembanhou, né, no mar Mediterrâneo, como 1/3 do rio era sangue. Ou seja, quer dizer que foi uma chacina muito grande. Bematnita, Tana, a gente estudou numa braita, Sheva Shanim Batsru Goim et Karmechem Midaman Shel Israel, que os Goim, ou seja, os romanos, eles usavam como adubo o sangue dos judeus que morreram em Beitar por 7 anos. Então durou 7 anos de adubo para os romanos esse sangue. Beló Zevel, e não precisava botar Zevel, não precisava botar adubo, né, excrementos de animais. Só o sangue dos judeus que foram derramados naquela terra foi o suficiente de adubar a terra por 7 anos. Assim falam os sábios. Então acho que o Maharal vai até aqui na primeira explicação. Vamos então explicar o que ele quer dizer, tá?
Foi? Vamos lá. Maharal, página 46, capítulo 7. מיד יש לך לעיין כי כל הדברים שהיו באים מאת השם יתברך בחורבן ירושלים היו באים כאשר ראוי לזה. A gente tem que se aprofundar muito, que tudo que veio de Deus na destruição de Jerusalém, veio porque era propício para vir assim, né? Que gunda de Roma, שהיו חיל רומי, בא לקחת לתרנגות שלכם כמו שהתבהר. Como ele já explicou antes, a história, por exemplo, do galo e da galinha na cidade, né, do Haramelech, né? A gente já estudou isso. והנה חיל רומי לקח הריבוי וכך בת קיסר לקחת התניעה החזקה. E aí a gente sabe então que o exército de Roma, לקח ריבוי, ele representa o ribui, né? A multiplicidade, o tamanho, é muita quantidade. Então, por isso, a filha do César, ela pegou algo que foi plantado, que a Hazaká, forte, né? Que é o Erez, que Kolashon ben ubat u ben lashon benian. O que quer dizer isso? Porque qualquer linguagem de filho ou filha, ben ubat, a gente fala na reza, né? Atikre banai ela Bonair, né? Não leia filhos e sim construtores. Então, qualquer linguagem de filho ou filha é a linguagem de construtor, edificador, né? Sheken betarguni omar banta. Tanto que em aramaico é banta. Banta é construir, construtor. Velakar betó. Por isso que aqui está escrito em Shemot 21:7, bitó, a filha, veatav yud, a letra tav, de gushá. Ela tem um ponto no meio. Então, seja bitó pela regra gramatical, o tav de bitó, que é beitav vav, não deveria ter o pontinho no meio. Sabe o que eu estou falando? Sabe o que é dagesh? Dagesh é um ponto que você pode botar em algumas letras no meio para ficar forte. Então, por exemplo, se a gente tem a letra veit e bota o dagesh, fica beit. Então ela fica mais forte. Sim? Aqui o tav também. Tem o tav com dagesh e tav sem dagesh. Para os Ashkenazim, o tav sem dagesh é sav. Com dagesh é tav. Né? Para o Sefaradi, o tav sem dagesh é tav. E com dagesh é tav. É um pouco mais forte. Quando tem dagesh, vamos ver o que ele vai explicar. A tav de gushá leorot anun achisserá. Porque pela regra gramatical esse tav ganha um dagesh. Porque esse dagesh representa um nun que deveria ter depois do tav, que não tem na palavra. Como se existe uma contração da palavra, gramaticalmente falando. E aí o nun some e o tav ganha um pontinho no meio. Então deveria ser bitno. Não, bintó, o nun é antes. Bintó vamos ver, que a ben, ou seja, querendo dizer o seguinte, que bintó é ben e bat junto. O ben e o bat, o filho e a filha dele, né? Bitó. Se tivesse o nun na frente. Que a ben e o bat binyan av. Que o ben e o bat aqui, o binyan av. Que é isso? O filho e a filha é a construção do pai. Ou seja, o que o pai constrói, o que um pai edifica no mundo? O seu filho e sua filha, os seus filhos. Então, os filhos é a construção de um pai. Então, por isso que, então, a palavra é de construção. O mipnei anshei beitar, então isso vai explicar, que as pessoas de Beitar, haita kavanatan shayu binyan chazak. Eles tinham a intenção que eles tinham uma construção grande, forte. Grande não, forte. Velakar hayu noteim eres. Então, por isso que eles plantavam cedro, kasher eladullah, quando nasciam os filhos. Que deixa eu abanim, porque os seus filhos, netiah hazaká, tivessem uma construção forte, baretz, fossem enraizados fortemente dentro da terra de Israel, como um cedro. Asher nasceu beyachad, e quando os dois casavam, as surrupás faziam então a rupá mimeino dessa árvore, shael lachem beit yeted neman, querendo simbolizar que eles tivessem uma casa eternamente confiável, ohel ben yatzan, passou em Israel. Ou seja, que eles construíssem uma casa forte, né? Edificassem um lar duradouro.
na terra de Israel, então por causa disso, eles mereceram ter uma cidade forte, né? Fortificada, né? Forte. Tá? Então ele vai dizer que então, o símbolo de Beitá é a força, por isso que o costume era que os filhos, que significa força, plantavam uma árvore forte, quando eles casavam, eles pegavam essa árvore e construíam onde eles casavam para mostrar que a moradia e a residência deles fossem fortes e enraizada dentro da terra de Israel. Por isso eles mereceram uma cidade muito forte, vegadora e grande. Shayu quer beitar. Shakemoshe aben ve'abat ubinyan prati kolamakom ve'air ubinyan identiar kalal. Porque da mesma forma que o filho e a filha é a construção do pai em forma individual, a cidade é a construção geral, do coletivo. Viu Hazaká? E a forte, Vetakafal Sheitashuv Varetz, porque a cidade forte faz com que as pessoas possam morar na terra. Veshava Baniá Kelalaprat. Então, quer dizer que é considerado que o Binyan, a construção, é o geral do individual, né? O filho é o individual, a construção geral é a cidade. Que Moshe Nikra Bitosh Eladam Bat, da mesma forma que a filha de um homem é chamada de filha, Bat, Bat Tzion. Da mesma forma, então, o lugar que a gente mora em Israel é chamada de Bat Tzion, a filha de Sion. Como está escrito em Ishayahu 1:8, né? Bat Tzion. Então, a filha de Tzion, a filha de Jerusalém, vamos dizer assim, né? E assim outros vários psukim, né? Me preenche que varamano que bat ismelashon binyan. Porque a gente sabe que a palavra bat vem da linguagem binyan, construção. Um monte de conceito aqui, né? Agora dá para pegar todos os versículos da Torá que tem bat e ben e entender o que quer dizer. O negócio quando ele fala que tem bat, né? Ele fala que a mulher, isso lembra muito do que ele falou no... Eu não lembro se era na introdução, no primeiro Pérec, ele fala que a mulher é o centro da casa. Você pega tudo isso de construção, tudo isso, que ele fala de Rahev, né? Sim, verdade. Tá fazendo Hazará, hein? Tá revisando isso tudo. Ou é muito... significa muito para você. É Gam Vegam. Isso. Tem Shirachirim direto, né? Sim. A filha de Jerusalém. Klala Davar, moral da história. Shehaya brikatan shel tur malika shehaya ba aribui que mostra de baril lemala haya brikati beyat da chozek ve'atokef ben biklal ben biprat ve'chashar egia zman liot charav ba asiba al yedei bat kesar ki הקיסר לקח ברכתה על ידי ביתו שהיא בניינו של קיסר שהוא החוזק והתקופה שלכם לקח מאותם והיה זה דווקא על ידי בת קיסר אבל לא על ידי בן קיסר כי יותר נקראת הבת בניין האב והוא דבר נפלא ואין כאן מקומו. Então vai explicar isso. Por isso então que vai ser a filha do Caesar, porque a filha do César significa a construção do César, que vai destruir, então a causa da destruição da cidade forte de Israel, que é Beitar. Tá? E por isso que é a filha e não o filho, aquilo que você falou, porque a filha representa muito mais o Binyan Ha'av, a construção do pai, do que o filho. E isso é um segredo muito grande e aqui não é o lugar de explicar ele com profundidade. Mas quem é pai de menina sabe disso. E se apega muito mais. O menino, ele vai pra vida, né? O menino, tipo, pro pai, né? Pro pai. Não pra mãe. Pro pai. O menino, tipo, tá, menino, a gente vai jogar futebol, jogar bola, não sei o que lá, brincar, correr. Mas a menina, ninguém toca. Pra mãe é o contrário. A menina é parceira, mas o filho é o queridinho, vamos mimar, fazer tudo pelo filho. Veraya lazer, que abat e bereshut avia. Porque aqui o seu sentido. E o sentido é o seguinte, ele vai explicar um pouco. A prova, ele vai provar só um ponto, que a filha está no reshut, está no como chama, como eu vou traduzir bereshut aqui? Está na responsabilidade do pai, dela. Vena ben bereshut aviv. Mas o filho não, como está escrito em Bamidbar, números 30, 17, Benarutea bat avia, que é a sua jovem filha do seu pai. Veleficha mur chalafa
Barta de Ksar, viu Movam Memachamru Hazar. Por isso que falou então que foi destruída, foi a filha do César. E isso então que falaram nossos sábios em Nida 31a, Sheaish Mazriat Hilai Oledet Nekeva, Shenama Ve Dinah Beto. Que a gente aprende de Dinah, e foi Dinah sua filha, falando de Jacob, que se o homem, aí é o segredo para os pais que querem o filho ou filha, né? Se o homem na relação conjugal semeia antes da mulher, nasce uma filha. Porque então a filha vem do pai. E se ao contrário, é um filho. Ven learich. Eu não vou me estender aqui. Via ben, ze que elu beit brichot deainu aribui via rozik. Via ben não, via ven. Entenda isso, que tem duas bênçãos aqui. Uma é o ribui, a quantidade, e outra é a rozik, que é a força. Sheelu beit varim en od acharechem lakhu gunda aromi o bat keisar. Que essas duas coisas, então, pegou a Gunda de Arome e a Bat Kessar, ou seja, o que destruiu, a tropa de Roma que destruiu a cidade Turmalca, e a filha do César que destruiu Beita, a causa da destruição, né? Uma é a quantidade e outra é força. Me perdi. V'shnechem lakhu Rome. Mas essas duas coisas, no final, foi para Roma. Velo que do Shat e do Shalayim lakhu Rome. Ou seja, Roma, olha que interessante, vai dizer, que Roma no final, ele conseguiu como se fosse sugar toda essa energia que tinha em Israel, do povo de Israel, de quantidade e de força. Ou seja, quando eles destruíram essas cidades, essa brachá veio para Roma, está na posse de Roma. Agora ele vai dizer, porém, a santidade de Jerusalém, Roma, não foi para Roma. Roma não pegou a santidade de Jerusalém. Que do Shatash Lolakurak Shenevada, porque a santidade não é pega, e sim ela foi perdida e destruída. Edom, mas Edom não pega essa santidade de Jerusalém, porque eles não são propícios a essa santidade. Por quê? Não tem como estrangeiros não tem como ter soberania sobre a herança e a santidade que é propícia para o povo de Israel. E entenda isso muito bem. Isso que a gente estudou. Que tem aquele Midrash que a Guimarães fala que quando o templo foi destruído, os filhos dos Kohanim tacaram a chave do templo para cima, veio uma mão do céu e pegou. Tipo, essa chave é minha agora, não está com Roma. Pode ser isso. Tá, então ele explicou então tem 3 cidades, uma é a santidade, que a gente viu, a segunda, e a santidade vem da unicidade do povo judeu, da união do povo judeu, a segunda é o tamanho, e a terceira é a força. O tamanho e a força foram para Roma e a santidade não. Agora, o que são esses 80 chifres de guerra, né, que tocaram? Viavena Dvarim Elomeo, tem que entender isso muito bem, que Kasher Hayabrikat, tudo tem que entender muito bem. Não tem nenhum que ele explica assim, isso aí pode entender mais ou menos. Né? Isso daqui não é tão profundo, não. Todo o assunto começa. Entenda muito bem. Que kasher hayab bekat beitar bechozik betokef, ולפיכך דרשו חז"ל עליכם גדה בחרי אף ככל קרן ישראל, שהקרן הוא לשון חיזוק. Que keren é linguagem que é chifre, é linguagem de força. Por que é linguagem de força? Porque o animal que tem um chifre, o que ele faz com o chifre? Chifra, né? A força do veado do bode, do carneiro, é a força dele, né? Chifrar. E o macho mais forte, que tem o maior chifre, ganha no final. Como está escrito em Devarim 33:17, Vekarnei reem karnav, que os chifres do antílope karnav são a força dele. Uma coisa dessa assim. Lekach amar gam ken elu shmonim karnei mechama. Por isso está chamando, são os 80.000 chifres da guerra, que entraram, vechazakim fortes, e foram pegar com força sobre a cidade Beitar, como a gente já explicou, que é a cidade forte de Israel. Vekerem o larosh, e o chifre está sobre a cabeça. E isso vem ensinar a gente sobre a nitzua, sobre a vitória que eles tiveram. Velakar, kasher balomar she'eu nichnesim lekare Beitar Gabriel lechem v'chazakar kanei knem mechama. Então, pela força deles, eles entraram em Beitar, na cidade forte,
e pegaram essa força para eles. Foram mais fortes. Sobre o pé, né, como é? Sobreporam a força de Am Israel nesse ponto. ותדקדק על מספר 80 קרני מלחמה. E a gente tem que ser aqui minucioso sobre o número 80 mil. O que quer dizer que 80 mil chifres de guerra entraram em Beitar? Que מספר 8, porque o número 8, o Mesugal le Keren Davka. É fantástico, né? Como as coisas se encaixam. Porque o número 8 é um número que tem a ver com a palavra Keren, com chifre. Por quê? O que é o 8? O que é o número 8? É o que está acima da cabeça? Está acima da natureza. E o chifre é o que está acima do corpo humano. Então o chifre representa o sobrenatural. Que seria a característica de Keter na Kabbalah, por exemplo. Ou então a coroa do rei, né, que vem simbolizar eu domino toda a natureza, aquela ideia divina, né, vamos dizer, que na época absolutista tinha. Ou então até o chifre é o Keren Or Panav também, né, os raios de luz que saíam da cara de Moshe, que iluminavam quando ele desceu do Har Sinai, mostrando o sobrenatural, que nenhum homem saía a luz do corpo. Só a de Moshe, que é o sobrenatural, por isso é Keren Or, né? Ou seja, raios, feixes de luz. Lekach amar 80 קרני מלחמה, כי אין לחילוק בין 8 ו-80. Porque não tem diferença entre 8 e 80, somente que um é da unidade e o outro é a dezena. שהקדם מסוגל ל-8 כמספר 7 ומספר שהוא שלם. Por quê? Porque o número 7 é o número completo, que está tudo completo, 7. שהרי מספר 7 חוזר חלילה בימים ובשנים. Por que, חלילה? Porque o 7 ele vem sempre voltar a contagem, né, dos dias e dos anos. Agora vai, né, ano sabático, jubileu, a semana. O Miseneresh é o Mispar Shalem, e é um número então completo. O mundo foi criado em 7 dias, completou o mundo. Uma semana, completa a semana. O Shmoni chegou ao Mispar Shalem. O oitavo é algo que está acima do completo. Vê o que é maior Keren, que é como chifre. Sheu Baal Achai, Sheu Shalem Ve'Keren Alav, que é como se fosse que está em cima de um animal que é completo e sobre ele tem um chifre, ele é inteiro e tem um chifre, né, um ornamento. Laken Amar Shmonim Karanim Milchama. Por isso que são os 80 chifres de Milchama. Viod Yesh B'Mispar Azeh Shamar Shmonim Karanim Milchama Davar Yoter Amok. Tem alguma coisa ainda mais profunda aqui. Que Haranot Mikod Davar Hem Chei Nauchet Asher Yadu Lechachmei Madá Ve'en Le'arir B'Makom Azeh. Não entendi? Que o 8, não, que a Karnot, que os Karnot, os chifres, Karnot talvez são cantos, quinas, como se fala isso, vértices. Em todos os lugares são 8, como sabem os cientistas, né, da época, matemáticos, sei lá. E eu não vou me estender aqui. Talvez está dizendo dos 8 cantos de um cubo, talvez. Não sei. Estou vendo, não sei. Mipnei shebao kan leitgaber bekarnei betokafam. Então, como eles foram aqui se sobrepor bekarnam, com os chifres deles, com a força deles, a Elion de cima, velakha toca vechozek Israel. Então, eles pegaram com força sobre Israel. Lakha niknesu shmonim karnei milchama, o davar zeh barul lemish yadav. Isso é claro para quem entende. Não entendemos, não está claro para a gente. Viamar, e foi dito, Venafadamar Leam Gadol, e o sangue caiu no grande rio, no grande mar, né, o mar Mediterrâneo, e se misturou na água, ou seja, até o sangue misturou até que não sobrou nada, né, foi para a água, foi embora. Quer dizer o seguinte, então, que é como se fosse que os romanos conseguiram desenraizar totalmente os judeus, né, dali, né? Ou seja, pegar todo esse potencial. Afar kavanatan, shezel shayar lekol davar shecham yeshoresh venatua vechozek kasher u omed al makom meod, que é como se fosse qualquer coisa que tem raiz, né, que é plantado, que a raiz é a força que faz com que a coisa fique estática, né, e de pé, né, a árvore por causa das suas raízes. Vem o nekar e é como se fosse que é desenraizado, azul nekar. Então aí a pessoa fica realmente
desenraizar, isso, ou seja, sem apoio, e aí cai, né? Ou seja, se perde. Desenraizada, legambre, totalmente, shalom sharod davar, que não sobra mais nada, não raiz e nem caule, né? Nem mais tronco. Veanshei beitar rotzim liot meshorashim, que mostra, e a gente sabe que a kavaná do pessoal de Beitar era ser enraizada na terra, como a gente já falou, de construção. Quando então os romanos vieram, né? Desenraizaram totalmente as raízes, entenda também muito bem isso. Deixa eu beber, deixa eu só encher um copo d'água. Um segundo, né? O que foi? Bora. Acho que ele pode estar falando de como que é o nome disso? Assimilação também, coisa assim, não? Que era o sangue puro, você vem um sangue 100% vermelho que cai e dissolve e vai sumindo, conforme tipo, que os judeus foram expulsos de lá. Eles saíram, deixaram de... Quando eles perdem a raiz e eles diluem na Europa, sei lá para onde eles foram, que é onde eu caio no Grande Mar. No Mar Mediterrâneo, né? Interessante. Eles vão para Babilônia, mas depois vão... Será? Vamos ver. Isso que foi dito, que 2/3 ficaram água e 1/3 sangue. Kilomar, querendo dizer que colocar nefshar daman she'en lamayim tosafot aladam rak shlish. Quer dizer o seguinte, que tanto foi derramado o sangue deles, que não tinha para água acréscimo aladam sobre o sangue somente 1/3, ou seja, a água só era 1/3 a mais que o sangue, né? Veló nishar lamayim rak arov, veló yoter, ou seja, querendo dizer o seguinte, que a água ela ficou só com a maioria, mas não mais do que isso. Quer dizer, veja lá dat que mas sheomer sheem shnei halakim mayim ve'had dam vechen mas sheamar besamur shebatzuru et karmechem medam Israel, depois que foi dito que, né, que eles adubaram a terra, né, dos vinhedos e tal, com o sangue de Israel, beló zever, sem nenhum tipo de zever é excremento, a coisa mais baixa que tem. A cola é o mesmo assunto. Que kasher nigzar shehaya nishpach dam shelachem kamayim porque quando foi decretado que o sangue deles ia ser derramado assim como a água é derramada, Adam lamayim nidgaber koach hamayim. Shelachem kamayim nefach Adam lamayim venigaber koach hamayim. É como se fosse que o sangue virou água. É isso que você está falando, né? E se fortificou a força da água. Que kol shnei dvarim shehem afachim bebitul echad gover asheni. Porque sempre quando tem duas coisas diferentes e uma se anula sobre a outra, né? Gover asheni. A segunda, então, ganha. Que Adam, o Efer Hamayim, vai dizer o seguinte, porque o sangue é o contrário da água. Que Hamayim, Hamraim, veio Adam o Anefesh, porque a água é a materialidade e o sangue é a alma. Sangue é a alma, é um passuco em Devarim, né? 12:23. Não coma o sangue, que Adam o Anefesh. E a água é a expressão da materialidade. Até porque Maim é Ma no plural, né? Ma no plural, Maim. Ma é o quê? Coisa. Ou seja, tudo que existe é Maim, como se fosse, né? Um dos segredos de Maim al Pnei Tehom, né? Tinha uma água no abismo. Veru Elohim merachefet pnei, no versículo, né? Bereshit bara Elohim et hametari ve'aretz hayta tovavo ve'maim al Pnei Tehom veru Elohim merachefet pnei Maim. É isso, né? É isso mesmo. Não, Verrocha Pnei Tehom veru Elohim merachefet pnei Maim. Eu confundi. E o Espírito Divino sobrevoava sobre a água. E a água aqui é todo mundo criado, né?
Eu justo achava que era o contrário, que o sangue representava É, tudo que era material, porque assim, acho e que a mais naturalmente a gente ia pensar que a água é a Torá, que é o elevado, e o sangue é por sangue. Mas o é sangue é a terra. nefesh, é onde recai a nefesh, é no sangue, por isso que não pode comer sangue. E a água é a maior expressão da Não, natureza, até não, porque o mas que a gente mundo é fala. planeta água. Não, mas quando a gente fala de Esav, que é dom, que é vermelho, que o vermelho não representa material, que é o sangue, tudo isso. Não, o vermelho significa gvurá, né, a severidade. E a água, a piedade. Né? Mas assim, material com sangue, eu nunca ouvi, tipo, de fato, eu nunca ouvi dizer sangue é materialidade. É, eu já ouvi água simboliza a Torá, o espiritual, isso sim. Geralmente chuva ou orvalho, como está escrito em Asino, né? Que pinga o orvalho, pode ter algumas conotações. Sim, aqui está querendo dizer que o sangue é a alma e a água, mas sim, é porque é o planeta da água. O que mais tem no mundo é água. Então, sim, se você tiver que representar o mundo material, água. O ser humano é quase 70% água. ולקח אדם שהוא הנפש נחשב צורה, וכאשר בטל הצורה, אז היה גובר החומרי והוא המים. E quer dizer o seguinte, existe aquela questão de Platão, né? De tsura e homer, né? De forma e matéria. Sabe o que é isso? Na filosofia? É um Não. conceito filosófico, que todos os filósofos e até judaicos vão usar isso. Que é tsura e homer. Homer é a matéria, ou seja, a matéria que é composta, vamos dizer, a parte física, vamos dizer. E Tsura é a forma. A forma é a teoria das formas do Platão, que é como se fosse... O que o Maharal usa muito isso. Tipo assim, a Israel, independente de como ele se manifesta do mundo, existe uma essência do que é a Israel. É como se fosse um conceito teórico sobre a coisa. Tipo, sobre o povo de Israel, existe um conceito teórico do que é o povo de Israel. E aqui no mundo existe o povo de Israel de fato, mas independente do que ele seja e como ele esteja, existe um conceito. Mesmo que não é tão compatível com o conceito, ele é o conceito. O Maharal já falou isso várias vezes no livro. Mesma coisa aqui, vamos dizer um triângulo. O triângulo é um conceito matemático. Mas o triângulo não existe na natureza. Porque não, é impossível ter algo triângulo no mundo real. Por quê? Porque você não consegue ter uma ponta de nada na realidade. Você não pode ter duas coisas que se conectam apenas com um ponto no mundo físico. Isso é um conceito impossível no mundo físico que só cabe no papel, no mundo teórico da matemática, que constrói todas as leis que a gente aplica para esse mundo físico. Então é como se fosse que o triângulo que é impossível é a forma, é a tsura, é uma forma teórica do que existe, entendeu? E o Homer é como seria algo triângulo na natureza, que não necessariamente é a forma. E então Platão vai dizer que tudo que existe no mundo... Tem um vídeo meu no canal explicando bem sobre isso, no aprofundamento do Nefesh HaChaim. Alguma coisa é Platão. Tem um vídeo aí no canal. Pode ver lá, lá eu devo ter explicado bem melhor sobre o Beit HaMikdash. Que então vai dizer que o mundo existe, o mundo como a gente conhece, mas cada coisa que existe no mundo existe a forma teórica daquilo que existe, e essa forma teórica é a essência daquilo que existe. Então é como se fosse que a tzurá do homem é a alma do homem. Embora que a alma do homem é algo teórico e não é algo material. A matéria é como a gente é. Poderia dizer assim. Então é isso que ele quer dizer. Por isso que então, o sangue é a alma, que ele é considerado como a tzurá, é a forma. Vekasher batat tzurá, mas quando a forma ela é cancelada, ela é anulada, as raya gover a homri. Então a materialidade ela vai vai ganhar força, que é a água. Então a água dissolvendo o sangue é como se fosse então a materialidade ganhando a essência. Ou seja, a realidade de fato ganhando o que deveria ser, o potencial, qual é a essência, o que é de verdade. Porém, na Braita, eles falavam que eles adubavam, né, os vinhedos com sangue. E aqui é um outro assunto. Que mais שנגזר על אדם להיות נפח או נפסד, אז נתעבה ממנו בשביל זה הדבר הדומה לו לעניין היין. Ou seja, isso que é derivado do sangue, isso que foi dito que o sangue ele foi derramado e perdido na água,
Bisvil Zé da Vara Domê. Vai falar do vinho, do vinhedo que vai produzir vinho. E o vinho é algo parecido com o sangue, vermelho também, né? O vinho, o sangue, vermelho. Xarei, deixa eu terminar só o raciocínio aqui e a gente finaliza. Xarei, aqui, está terminando aqui a hora do recreio. Xarei, Adam Domelayá, porque o sangue ele é parecido com o vinho. Chamaram, como está escrito em Dvarim, Deuteronômio 32:14, Vedam Anav Teste Hamar, que o sangue da uva será bebido Hamar. Não sei o que é Hamar exatamente em português, mas tudo bem. Então, Vedam Anav, o sangue da uva. O que é o sangue da uva? O vinho. Então, aqui em Dvarim faz uma brincadeira falando que o vinho é o sangue da uva. Que é como se fosse a uva sangra, né? E aí é o vinho. O Bekama Mekomot, em vários outros lugares. Ve'almot sheshafchu dam Israel, então os povos que derramaram o do sangue de Israel adubaram o seu vinhedo com sangue de Israel, belozevel, sem excremento. Caraca, isso aqui é muito profundo, isso é o que eu estou entendendo. Que beshfichat adam aladama bazenet nukoa eladama leatzmiach hayam. Porque com o derramamento desse sangue sobre a terra, você dá força para a terra brotar o vinho. Entendeu? Entendeu o que ele quer dizer? É bem profundo. Sim, que tudo isso que o povo passou aqui em Israel, e toda a destruição, tudo que aconteceu todos esses anos, toda essa história que hoje em dia a gente mora em cima, tudo isso que dá força para a terra subir, e que não teve excremento, ou seja, o sangue que foi derramado. É o dos goim. Não dos judeus. Nosso, né? Não, tá falando o vinhedo deles. Foram adubados com o nosso sangue sem o excremento deles. Eles não precisaram usar os excrementos deles, já que eles usavam o nosso sangue. E aí plantou o vinhedo para eles, a uva deles. Entendeu? Tá entendendo? Querendo dizer o seguinte, que o sucesso, a brachá que eles têm é devido ao sangue, é alimentado porque eles estão dominando Israel. Quer dizer o seguinte, que o sangue de Israel alimenta o vinho, ou seja, a coisa mais preciosa que sai deles, e aí eles não precisam usar excrementos. Aquela história de todo o povo que a Israel está morando na terra deles, vira a potência do mundo. A Israel sai, logo acaba. Porque o sangue de Israel, a tzurá, a essência de Israel, então no final está sobre o domínio deles, o que dá o poder para eles, e aí eles conseguem plantar o vinho sem precisar usar besteira, né? Excrementos. Aquela história também que é do Hamor, que quando Yitzhak ele estava nos filisteus, né, nos Filistim, que aí plantou 100 vezes, a plantação dele ficou muito rico, e aí depois chega os povos e fala, sai da nossa terra, porque o povo estava falando que o excremento da mula do Yitzhak era mais valioso do que o ouro de Avimelech. Querem dizer que o nada de Yitzhak vale mais do que a melhor coisa mais preciosa do rei. Viver amar, Shesharu, um segundo só, já volto. Deixa eu falar. Vamos mais esse parágrafo, a gente para. ואמר ששארו נחלים שיש בבקע ידיים שהיו שני חלקים מים ואחד דם, והוא מה שאמרו כי כאשר נפח ונשפך הדם כי הדם הוא הנפש שהוא נחשב צורה הדם בזה והיה מתגבר והפך הם המים שהם מתחסים אל החומרי. Tudo que foi dito agora, Vedavar Zé. Então isso tudo é algo profundo. Biaru Notob Chibur, e a gente já estudou isso em Gvurot Hashem, no outro livro, capítulo 18. Etzel Kimina Mayim Mishitihu, sobre o assunto que da água você foi salvado, né? Moshe foi chamado porque da água ele foi tirado, né?
Vegam Beshar Mekomot Arbei em outros lugares, que a mãe, porque a água é uma Efichatzurah, porque a água é o contrário da forma, que é como a gente falou, Lekach Katuv Omer, Ala Aretz Nishtishpah Maim, por isso que foi dito, então, sobre a terra, você vai derramar como água, ou seja, que o sangue, depois que você faz o abate, você tem que derramar na terra como água, né? Joga na terra como água. Verotzelomar, queremos dizer que a dama shera o anefesh, porque a alma, o sangue que é a alma, endraiu shifchak la nefesh, não é propício shifchak la nefesh. Como assim? Não é propício que ela seja shifchak, que ela seja jogada, não é isso? Shifchak lenefesh. A vala da o sangue que é a alma não é propício que ela seja jogada, derramada, que é a alma. A vala da amshel bema, porém, o sangue do animal, acho que vamos ver se é isso. O sangue do animal, amar alav tishpochoto, mas sobre o animal está dizendo o sangue sobre o animal? Querendo dizer o seguinte, entendi. O sangue, que é a alma, ou seja, o sangue do ser humano, não é propício que seja derramado, sobre, tipo, derramamento de sangue. Tanto que quando Caim mata Evel, está escrito, né, que o sangue de Evel a terra abriu e sugou o sangue de Evel, está escrito, e o sangue dele está clamando, né, que ele fala para Caim, Deus fala para Caim. O sangue do teu irmão está clamando da terra. O sangue do homem não é propício que esteja derramado na terra. Agora, o animal, amar alav transporta, a Torá fala joga, como água, como se fosse água. Sheu efer hanefesh. Por quê? Porque é o contrário da alma. Ele ficha andar bemar mishpata nefesh. Porque o sangue do animal não é considerado alma. Velefira kashen exara korban. Por isso, então, quando foi decretado a destruição do templo, quer dizer, agora de Beitar, Sheye azeh, sheye adam sheu nishpah nefesh bazeit gaber koach hamayim sheu afru. Querendo dizer, então, que a água vai se fortalecer, fortificar, porque é o contrário do sangue. O Lebraita, שאמרו כי בצרו אומות העולם, חרמכם מדם ישראל אמרו כי מצד ששפיכות דמים בצרו אומות העולם, חרמכם כי כאשר שפכו אדם בצרו, בצרו חרמכם כי יש באדם כוח יין. והבן הדברים האלה. Então está dizendo que o sangue tem a força do vinho. וכן מה שאמר על הנחלים, e a mesma coisa sobre os rios, שהם בבקע ידיים, אחד מושך אליך, que está escrito que um ia para um lado, outro para o outro, ושערו בית חלקים, aí falando que há 2/3 água, 1/3 sangue, que בארץ יש מקומות מיוחדים מסוגלים בדבר מה שיותר מקום אחר. Porque na terra tem lugares mais propícios para algo que não é tão propício em outro lugar. Depende do lugar. Tem lugares mais propícios para uma coisa e outros para outra. E daí, o Bebequi Adaim, nesse lugar, Makom Meuchad Lemidat Adin, é um lugar especial para a característica de severidade. Lei de Gabeira para se fortificar. Lekanikra, por isso que é chamado Vale Yadaim, das mãos. Como está escrito, Yad Hashem Havah Miknecha. Como está escrito, por exemplo, que é a praga no Egito do rebanho. E veja, a mão de Deus, Royah Miknecha, vai sobre o seu rebanho. O Bechol Makom Shenemar Yad Hashem, em todo lugar que está escrito a mão de Deus, é um sinal de Midat Adin, de característica de severidade. Yemin Hashem Daribakor, ela é forte, né, na força. Velefi Hamar Shaya Hashem Beit Nachalim. Então por isso está dizendo que tinha 2 rios. Um ia para um lado, outro para o outro. Como se fossem as 2 mãos. Uma é para um lado e a outra vai para o outro lado. ואלו שני הנחלים אשר מתחסים ליד שהרי אחד מושך אליך ואחד מושך אליך לכאן נגבר לשם מידת הדין שהם הידיים אשר אחד מושך אליך ואחד מושך אליך ושם היה מתגבר כוח האדום שנאמר, por isso então quer dizer que é como se fosse que a força da mão se fortifica, que é a força da severidade, e aí então é a força de Edom, é a força do povo de Edom, de Roma, como está escrito, Vayadaim Yadei Esav, e as mãos são as mãos de Esav, né? Kol Yaakov Viadaim Yadei Esav, que é a próxima sugia, se eu não me engano. Veshafru, na Gemara, Veshafru daman sham ad shesharu chachamim shnei chalakim maim vechadam. E derramaram até que viram que tinha 1/3 de sangue. Nemtza, encontramos que no Netosaf shelish beelu shnei anachalim asher habikadaim que yadaim que shafchut adamim u shayach leguf beatzmo vehashlish kashet edal yavi. Então vai explicar o seguinte, que o sangue era 1/3 e 2/3 era água, porque a água pertence ao corpo, que é 1/3, como você sabe e entende.
Jnei Lachalim, Asher Chayou Bekat Yadayim, que Shafruta da mãe, não sei o que é esse, o corpo é um terço, que as duas mãos, que é a direita, entendi, que é as duas mãos, que é a direita e a esquerda, e o corpo é o central. Então existem 3 kavim, a direita, a esquerda e o meio. Estou terminando, mais um minuto, que é justiça, severidade, que é piedade, justiça e o meio, que é o corpo. Então o corpo é um terço. Está falando de Kabbalah. Lekak Hashem Nishpach Dam Israel. Então quando foi derramado o sangue de Israel, Sharu Nachalim, Echad Bekat Yadayim, Shraú Shnei Shlish Mayim, Vetosef Alechem Shlish Dam Shenafal Lemayim, Vertzon Lomar Shchaya Mosif Koach HaMayim Min HaShfichut DeMayim, Damim Aguf Ad Shlish Yoter Kemosh Yitbay. Então querendo dizer, Vertzon Lomar Sheaf Mosif Koach HaMayim, que a força da água, ela ficou mais um terço do que, ou seja, ficou mais severidade do que o próprio corpo. Acho que é isso que quer dizer. Terminando, e ele quer dizer, se fosse mais de um terço, ia mudar a natureza, totalmente, porque aí o sangue ia ser a maioria, que não é propício, ou seja, a natureza não funciona assim. Por isso que o sangue foi até um terço. E a maioria continuou água. E a minoria era o sangue, querendo dizer o seguinte, que pela natureza não faz sentido o rio virar sangue, ou seja, a maioria ser sangue. Então, quando aconteceu isso, aconteceu até onde é possível, até um terço, porque a maioria tem que continuar água. Foi. Shabbat Shalom. Tzom Kal. Foi. Pô, dá pra ajudar isso no Tisha B'Av, não dá? Não sei se pode estudar isso no Tisha B'Av, não. Vamos ver. Tá bom, vou nessa. Senão a gente fazia uma Havruta e pronto. Já passava uma horinha aí. Tá? Podemos estudar outra coisa. Tá? Valeu. Nós vamos tentar. Valeu.